Olá, eu vou mostrar aqui o modelo para criação de numeração de lote a partir do ponto mais ao norte de uma quadra. Observe aqui que temos como exemplo uma quadra bem complexa, certo? Os lotes nela são diferentes, tanto em tamanho de fachada como profundidade, também como visada da faixa, né, da quadra. Alguns lotes estão para ruas principais, outros estão para um beco. Bom, primeira etapa que nós vamos fazer é selecionar. Seleciono o que eu chamo de quadro. Pronto. Não seleciono esse polígono, porque esse polígono é uma praça que não faz parte da quadra. Esse aqui é o modelo. Primeira etapa do modelo, né, que é a entrada dos dados. Parâmetro, ele só pode aceitar polígono, certo? Depois disso, ele vem para a primeira etapa, que é extrair feições selecionadas do lote, para evitar que o modelo faça o processamento de todos os lotes, de toda a camada. Depois disso, vai para a próxima etapa, que é corrigir geometrias. É comum ter geometrias com falhas, né? Vértice duplicada, né? Autointerseção. Depois ele vai dissolver os lotes, criando o polígono da quadra. Após dissolver os polígonos dos lotes, ele vai para a etapa de excluir buracos ou excluir anéis. Essa etapa é interessante porque às vezes existe pequenas fissuras entre os lotes que criam anéis quando é feito o dissolver dos lotes, e isso gera problema no modelo. Após essa etapa, o modelo se divide em duas partes, certo? Vamos lá. A primeira parte é extrair vértices, onde ele vai extrair todos os vértices do polígono que representa a quadra. Depois disso, ele vai selecionar a vértice mais ao norte e vai utilizar essa expressão: valor coordenada a y é igual a máximo valor coordenada y, ou seja, vai procurar a maior coordenada y entre as coordenadas y do projeto. Tem uma saída aqui, que é o ponto norte. Depois disso, ele faz um buffer, certo? O buffer ele é só de 0,001, ou seja, é um buffer com raio menor que 1 centímetro. Já vou explicar por que é necessário fazer esse buffer. Voltando aqui na parte que separa o projeto, depois que é excluído os buracos do polígono quadra, o polígono quadra ele é transformado em linha, com polígono para linhas. Feito isso, eu vou explodir as linhas. Manuel, por que você vai explodir as linhas? É porque é o seguinte: quando é feito o processamento de polígono para as linhas, a geometria resultante vem com alguns vícios que dificulta fazer a orientação no sentido horário, certo? E a maneira mais fácil de tirar esses vícios é explodindo as linhas. Feito isso, eu vou fazer uma diferença com o buffer do ponto. Então, eu pego as minhas linhas que foram explodidas com o buffer do ponto e faço uma diferença. O resultado são outras linhas que elas são agora dissolvidas, virando agora só uma geometria. Depois dessa etapa, vem a parte mais importante, que é forçar a regra na mão direita, ou seja, a geometria linha resultante de todos os processos anteriores vai estar no sentido horário, certo?
onde o seu ponto inicial, por causa da diferença assimétrica com o ponto mais ao norte, vai ser o ponto mais ao norte. Feito isso, eu posso gerar pontos ao longo da geometria, que serão minhas cotas de numeração de lote. Vamos agora testar. Eu venho aqui, executar, escolho meu lote, lá já está selecionado e eu mando executar. Executou, fecho aqui. Ele me produziu duas novas camadas, né? Camada cota e camada norte. Você pode ver que a camada norte é o ponto mais ao norte da quadra. E aqui eu tenho as minhas cotas. Vamos aqui colocar para rotular. Aqui as cotas, rótulos, escolho distância, aplicar, pronto. Observe que quanto mais ao norte é o 0, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai fazendo todo o perímetro da minha quadra. Okay? Manuel, se eu quiser utilizar SQL para fazer esse mesmo resultado, é possível, certo? Esse modelo foi criado para agilizar o trabalho dos técnicos enquanto o SQL não é finalizado. Esse modelo que vai ser disponibilizado, ele não é o modelo utilizado na prefeitura, pois o modelo da prefeitura tem umas características singulares que não pode ser apresentado, certo? Mas é basicamente isso, ok?